Pessoal, foi confirmado, o Lapras do Oeste está voltando e muito mais. Confirmadíssimo, então bora! Fala galera, beleza? Cássio na área. Pessoal, confirmadíssimo. A revista Peste divulgou imagens, Lapras do Oeste voltando, mostrou imagem do Esquadrão Squirtle e muito mais, então bora analisar. Primeiro, vamos falar do título do episódio número 6, que é Eu Estou Olhando para a Mesma Lua. Essa aqui, no caso, é o título do episódio 6. Foi mostrado uma imagem do Pikachu agarrando o boné do Ash e olhando para a Lua. A gente não sabe se o Pikachu se perdeu do Ash, se o Ash foi sequestrado por alguém, só tá o Pikachu junto dos outros amigos do Ash. Mas o que mostra aqui é o Pikachu com o boné do Ash nas mãos. E o episódio chama Olhando para a Mesma Lua, ou seja, dá a entender que o Ash e o Pikachu estão distantes um do outro e eles estão olhando para a mesma lua. Mas o que isso pode representar? Será que é só com relação a Ash e Pikachu? Ou será com relação a Ash e outros pokémons que ele tem? Porque esse episódio não saiu nenhuma sinopse para a gente ter uma noção do que realmente está vindo por ele. A gente só tem o título, que é Olhando para a Mesma Lua, e o Pikachu agarrando o boné do Ash. Então a gente supõe que o Ash e o Pikachu podem ter se separado por algum motivo. Mas não sabemos o que de fato é. Será que é o Greninja? Será que é algum outro Pokémon do Ash? Eu não sei. Não tem muito como falar desse episódio. Porém, o título já do episódio seguinte, que é o 7, é no caso montado em Lapras. No caso, a imagem também foi divulgada, o Ash montado no Lapras dele. Pessoal, o Lapras do Ash voltando. Quem não queria ver isso? O Ash se despediu do Lapras deles, ó, enjotou e agora ele tá voltando. Então, se o Lapras do Ash tá voltando no episódio 7, a Butterfree do Ash voltou no final de Pokémon Jornadas, então Primeape do Ash também deve estar voltando. Também deve estar voltando, no caso, além do Primeape, o Pidgeot, que já apareceu em Pokémon Jornadas em certos pontos, e muito mais. E não só isso, eu tenho uma suposta, um vazamento, não um vazamento, não foi confirmado, mas tem gente já especulando e falando. Parece, depois eu vou fazer um vídeo à parte, mas parece que aquele Larvitar que o Ash conheceu em Johto vai voltar nesses 11 episódios. Parece que aquele Larvitar vai estar voltando. Não sabemos se como Larvitar ou Tyranitar. Isso é uma informação vazada para um amigo meu. Eu não vi nenhuma confirmação ainda. Mas já fica esperto que o Larvitar que o Ash conheceu em Johto tá voltando. Mas o ponto interessante aqui realmente é a confirmação do Lapras. E não só isso, a revista Peste, além de ter divulgado a imagem do Pikachu e do Lapras, também divulgou essa imagem oficial do Esquadrão Squirtle. Eu estava especulando que quando o Esquadrão Squirtle fosse aparecer, o Squirtle do Ash devia ser um Wartortle ou um Blastoise, mas não, ainda é um Squirtle. É legal ver eles unidos assim. Eu não sei como vai ser a interação do Ash com o Esquadrão Squirtle. A Butter, no caso, vai estar a Misty e o Brock junto. Eles vão ver o Squirtle do Ash voltando, já que é nostálgico para eles. Porque o Squirtle ficou junto da Misty, do Ash e do Brock. Então a volta dele pode significar muito para esse episódio. Sem contar que a última aparição foi a Lola do Squirtle. Então, vamos ver o que vai acontecer por aí, beleza? E não só isso, agora a gente vai falar de outro ponto interessante que eu tô me perguntando, muita gente está se perguntando. Será que a Latias vai voltar? Porque nesse episódio a gente viu de novo a Latias, invisível, vendo o Ash de longe e lá atrás de uma, meio que de uma moita, de uma árvore. De repente ela pega, alça voo, olha de novo para o Ash de longe e vai embora para algum canto. Então tem muita gente se perguntando se a Latias realmente vai voltar por causa dessa cena. Então, eu fiquei até, tipo, quando eu vi a Latias, fiquei feliz, a Latias aparecendo de novo, ó, indica captura. Mas depois ela pegou, foi embora para longe, distante. O que isso significa? Eu tô me perguntando, será que ela foi para algum lugar buscar alguém, buscar algum Pokémon e levar até o Ash? Será que ela foi buscar o Latios? Será que ela foi buscar o Mewtwo? Será que ela foi... Não sei, gente, não tem como especular. A Latias estava olhando pro Ash e de repente ela sumiu, foi rumo ao horizonte e foi embora. Então a gente tem que ficar esperto se ela vai aparecer no episódio 4 e o que isso pode representar. Se ela não aparecer no episódio 4, a gente já pode começar a teorizar, especular o que está vindo por aí. Porque eu não acho
que no caso, a Pokémon Company fez a Latias aparecer no episódio 1, 2 e 3 à toa. Se ela não aparecer no episódio 4, pode indicar que ela foi buscar alguém. Ou algum Pokémon. Pode ser o Latios, pode ser, quem sabe, um Lugia, um Mewtwo. A gente não sabe o que vai representar. Mas alguém ela foi buscar. Imagina a Latias vai e traz, sei lá, o Tobias. Aí tá o Tobias e o Latios dele. E a Latias do Ash. É a Latias ali que pode querer batalhar lá do Ash. Eu não sei o que especular com o fato da Latias ter ido embora. Então, se ela não aparecer no episódio 4, é porque ela foi buscar alguém. Quem a gente não sabe. E também, agora vamos falar de um ponto interessante com relação ao próximo episódio. Já foi confirmado também os Pokémons do Ash agora. Eu já tinha feito um vídeo falando sobre eles, mas agora confirmado. Vai Incineroar, Talonflame, Snorlax e no caso Oshawott voltar. A Misha ficar pasma, fissurada no Oshawott do Ash, abraçando ele. E um ponto interessante, reparem que a jaqueta que a Misha está usando é a mesma jaqueta daquela Misty clássica, aquele maiô que a gente tem em alguns jogos, no mangá também. Então aquela Misty clássica com o visual diferente vai estar com essa jaqueta dela, vai estar usando. Então achei bem legal, achei bem interessante isso, eles retratarem. Já fizeram isso com o Gary, ele usando as roupas do Green, agora com relação a Misty, o Brock também. Então eu acredito que muitos pontos interessantes, muita fanservice, tanto com relação a mangá e jogo, pode estar vindo nessa série de Pokémon. Então a gente já tem a confirmação até do episódio 7. Faltando aí 4 episódios para, digamos assim, o título tá oculto. Porque a gente já tem o episódio número 4, que é o título, que é o do Beartic. Número 5, que no caso é Esquadrão Squirtle. 6, que é Olhando para a Mesma Lua. E no caso o 7, eu tô contando os 4 episódios que foram divulgados, que falta ainda. E no caso o 7, que é, no caso, a volta do Lapras do Ash. Faltando 4 episódios para um título oculto que a gente não sabe para ser revelado. Então eu acho que nesses 4 episódios tem que ter Ash contra Mewtwo, já que esse é um dos objetivos dele ser um mestre Pokémon. Tem aquela cena do Gary falando pro Ash, agora que você é o campeão, o quão perto do seu sonho você está. Então isso não apareceu. Mas tem que aparecer. Então Mewtwo contra Ash tem que acontecer. Por isso que eu me pergunto se a Latias não foi atrás do Mewtwo. Se ela não conheceu o Mewtwo na jornada dele. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que gostado. Falou, fui.